Senhor, toda a honra e toda a glória a Ti, Espírito Santo. O Senhor é o Deus conosco. Ajuda-nos agora a abrir a Bíblia. Quando eu abro a Bíblia, Espírito Santo, para mim ela é um livro escrita. Mas quando o Senhor vem e abre as Escrituras para nós, então a revelação vem. E uma vez que vem a revelação, nunca mais ela é roubada de nós, porque ela vai direto para o nosso coração. Então, nesse dia, nesse momento, os que estão aqui ou acompanhando, eu peço em nome de Jesus, essa revelação, que nos ajude. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Diga comigo assim, há coisas que só Deus pode fazer. Há coisas que só o homem deve fazer. Amém? Há coisas que competem a Deus, há coisas que competem ao homem. E uma coisa tremenda foi as respostas que Deus começou a dar. Num dos cultos, há bons domingos atrás, aí estávamos ministrando, né? E naquele dia eu estava fazendo o que está escrito aqui no livro de Êxodo. No livro de Êxodo, no seu capítulo 25, não é o que eu vou ministrar, mas é a abertura do que eu quero falar. Está escrito aqui que as ofertas que Deus pediu para o templo. E eu quero que possamos notar o seguinte, no verso 1 diz assim, então falou o Senhor. Ele está, pelo menos na minha versão, na minha Bíblia, não sei como está na sua, ele está todo em maiúsculo. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo, Deus falou com o líder, Deus falou com aquele homem que estava dirigindo o povo. E ele disse, fala aos filhos de Israel, que me tragam uma oferta alçada. De todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomarão minha oferta. E aí ele diz a oferta. E a oferta é esta, que receberão deles: ouro, prata, cobre, e aqui vem uma lista. Então, naquela manhã, eu senti no meu coração, a igreja precisa de muita ajuda, principalmente nesses tempos e nesses dias. Mas ajuda mesmo, ajuda significativa. E naquela manhã, veio ao meu coração e eu disse assim, eu estou colocando, está gravado, vocês podem pegar, o meu carro à venda, para que possa ajudar a igreja. Nesse dia foi interessante porque a esposa disse assim, eu também estou pondo. E o pastor Paulo disse, eu também estou pondo o meu. Eu falei, amém, glória a Deus. E, passados uns dias, Deus abençoou e compraram o carro do pastor Paulo. Ele foi o primeiro. E a igreja pôde ser ajudada, porque com a sobra, ele pôde adquirir um outro. E eu e a esposa, nós combinamos assim, olha, nós vamos colocar, se vender o teu, eu passo a ser o seu motorista. Olha, o homem pensando, né? Diz assim comigo, o nosso Deus é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. E aí eu disse, então, se o seu for, eu serei seu motorista, se for o meu, você será a minha motorista, até que a gente tenha qualquer coisa. E o tempo passou. E Deus agraciou. E ela vendeu dela. Eu estou sendo motorista dela nesses dias. Mas foi tão tremendo, porque nós tínhamos um consórcio já, e eu incentivo você a adquirir consórcio, seja da casa, seja de carro, seja como for, faça isso. Esse é um tempo de consórcio, não é tempo de bolsa de valores. Se você pôr, ele sobe e desce, você corre o risco de perder de repente, também de ganhar muito, mas é um risco. O consórcio não, você não perde. Ele está sempre ali. Então,
Faça um. Vocês jovens, comece fazendo um. Comece, eu só posso pagar pouquinho. Faça um de moto, até ele sair. E nós fizemos um. E o que aconteceu? Compraram o carro dela. E o nosso foi sorteado. Quer dizer, ela vai ficar a pé só uns dias enquanto o carro, que já está separado, chegue na mão dela. Então você vê. Por quê? Porque com a medida que você medir, você será medido. E nessa manhã eu quero meditar sobre isso. O que é um propósito? Qual o poder que um propósito tem? Quando você põe um propósito na tua mão. Louvado seja o nome do Senhor. Eu me lembro quando eu comecei a primeira empresa, que foi um teste que Deus fez, eu tive que começar totalmente do zero. E eu não entendia isso, porque eu perguntava para Deus, por que eu tenho que começar do zero, sendo que eu já tenho uma pequena empresa que era do meu pai. Ele disse, você vai aprender a depender de mim. Você tem que confiar em mim. Se um dia você for falar de mim, você tem que saber quem eu sou. Eu nem sabia o que, não passava na minha cabeça pastorado, nem nada. Irmãos, eu corria disso. Eu não queria ser nada disso. Mas quando Deus te escolhe, Ele vai te espremendo. E se Deus te escolheu para alguma coisa, e você falou, não, eu não quero, eu quero ficar quieto, eu quero fazer isso. Sabe, irmãos, eu fiquei muito triste, porque eu ouvi isso de alguns irmãos nesse início do ano. E eles disseram, eu quero ficar quieto, eu já fiz muito, eu não quero fazer mais nada. Infelizmente, os dois estão doentes. E eu tenho orado por eles, pedido, Senhor, tenha misericórdia, tira dessa situação. Irmãos, não há aposentadoria nas coisas de Deus. Só quando você subir. Amém? Até lá, se Deus te escolheu, te deu uma capacitação, te deu um talento, você não pode enterrar. Se você enterrar, é complicado. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E foi tremendo isso que Deus fez. Eu falei, Deus, o Senhor é maravilhoso. Pegou um negócio que estava lá atrás, nem lembrava mais dele, faz ele ser, sorteado, e agora ela vai poder ter um outro veículo. Enquanto isso, o dela vem ajudar a igreja, porque a igreja precisa. Olha a oferta que Deus falou. Deus não mandou ninguém aqui orar, e jejuar, levantar clamor. Ele disse, traguem o que mover no seu coração. A igreja precisa de muita ajuda, principalmente nesses tempos difíceis. Por quê? Porque, irmãos, você acompanhar online, desculpa você que está em casa, eu sei que não é para todos, mas a grande maioria não oferta nada. Apenas acompanha e pronto. E só diz, olha que bênção, né? Não custa nada clicar lá num positivo, mas não é isso. A igreja precisa de muita coisa, ela tem que se manter, em nome do Senhor Jesus. E Deus não mandou orar, mandou dar. Então, nessa manhã eu quero meditar sobre isso, e eu quero convidar você aí no livro de 2 Reis, uma lição poderosa que está lá. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. E nós vamos ver algumas coisas dentro deste capítulo de 2 Reis, no capítulo 4. É um texto conhecido, mas que nós podemos tirar lições poderosas aqui. Deus, quando você faz um propósito, e esse propósito está na mão do Senhor, está de acordo com a vontade dEle. Veja, não é qualquer propósito. Ele também não disse que vai atender qualquer desejo do teu coração, não é isso. Mas quando o propósito está nas mãos de Deus, e Deus diz, eu concordo com isso, pode fazer porque eu concordo, eu estou te enviando para isso, vai dar certo. Enquanto não vier uma resposta, irmãos, eu te aconselho, espere. Espere. Eu me lembro que quando eu estava no banco, naquele dia, um amigo me telefonou e disse, pastor, tudo bem com o senhor? Faz tempo que a gente não se fala, tal. Eu falei, tá tudo bem comigo, graças a Deus, tal. Pastor, estou te ligando porque, olha, eu não sei, mas está no meu coração que o senhor tem que fazer uma cota de consórcio. Eu falei, você é vendedor, rapaz. Ele falou, eu sei, pastor,
mas eu sou um homem de Deus também. E alguma coisa no meu coração diz assim, o senhor precisa fazer um consórcio. Eu estava dentro do banco, falei, rapaz, eu estou dentro do banco, e se eu precisar aqui o banco onde eu estou, eu faço. Porque ele só trabalha com isso. Ele falou, não, o senhor precisa fazer um consórcio. Eu falei, tá bem, me manda os dados dele. E me mandou os dados. Eu falei, tá bem, vamos fazer. E aí eu fiz. Nem sei por que eu fiz. Falei, Senhor, eu fiz. Senti paz no coração. E agora ele sai. Amém? Irmão, você tem que seguir a direção do Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Estou de carro andando certa vez na rua. E estou ali, e o Senhor disse assim, pare nesse mercado. Eu não tinha que comprar nada. Diga assim para quem está do teu lado, não discuta com Deus. Porque há desejos, irmãos, que é nosso. Então esses eu ponho na mão do Senhor e espero uma resposta. Mas há coisas que vêm que não está nem na tua cabeça, nem no teu coração. Entra nesse mercado. Parei, entrei no mercado, falei... Tá bem, entrei lá no mercado, fiquei andando pelas gôndolas. Falei, o que eu vou comprar? Eu já comprei tudo, eu não tenho o que comprar, não tenho uma lista. E o Senhor começou a dizer assim, vá ao fundo do mercado. E quando eu cheguei no fundo do mercado, eu vi uma mulher chorando, agachada de costa. E ele disse, eis aqui, por que você entrou? O resto é com você. Calou a boca. Eu fui até a mulher, falei, senhora, quando ela se volta, eu vi que era uma irmã, eu estava numa cidade, não era aqui na cidade de São Caetano, que frequentou a luz do Senhor durante algum tempo. E aí eu disse, irmã, o que acontece, o que está acontecendo com você? Ela veio e pegou... de joelho, eu falei, filha, não faça isso. Não ajoelhe perante mim. Levante-se. E ela me abraçou e disse, Deus é Deus. Eu falei, é claro, Deus é Deus. E glória a Deus por isso. Não, o senhor não entende. Eu estava aqui clamando a Deus e pedindo, Deus, eu não tenho o que comer em casa. Eu não tenho dinheiro para comprar esses produtos. Mas eu sei que o Senhor tem homens de Deus. Eu conheço um, ela disse. Eu queria que o pastor Reinaldo, irmão, eu estava numa cidade longe de São Caetano. Como que ela vai saber que eu estou lá? Viesse aqui, orasse por mim e me ajudasse. Aí nós dois ajoelhamos. Porque Deus é Deus. Eita, oh Deus, alguém tem que glorificar. Deus é Deus. Eu falei, irmã, o que você quer pegar? Pegue. Paguei no caixa. Falei, vai em paz, querida. Porque o teu Deus é o nosso Deus. Passado um tempo, estávamos necessitando alguma coisa aqui no templo. E precisávamos disso. Fui ao centro de oração. E disse, Deus, eu não mereço nada. Eu sempre chego assim, eu não mereço nada. Se eu tenho alguma coisa é pelo teu amor. É porque o Senhor nos ama. E eu te louvo por isso. Senhor, o Senhor diz que as nossas necessidades devem ser conhecidas na tua mão. Então eu quero colocar uma necessidade. A igreja precisa de tal coisa. Eu não sei como pegar isso. Eu não sei como conquistar isso. Eu não tenho verba para isso. Mas eu sei que o Senhor pode me ajudar. E eu já te agradeço por isso. Ao terminar aquela oração, estava trabalhando na igreja. Ao findar do dia,
recebi a visita de um irmão de longe. E ele veio para conversar comigo e disse: "Ô, pastor, que saudades do senhor." Eu falei: "Rapaz, que saudades de você. Me lembro de você nos seminários, quando eu te ensinava. O que você está fazendo?" Ele disse: "Eu sou pastor agora." Eu falei: "Você é pastor?" "Sim, sou pastor de uma igreja grande." Me mostrou as fotos e tal. Eu falei: "Que coisa linda, rapaz, lá no interior tal. Que Deus maravilhoso, hein? Está te usando, que coisa boa. Sua família bem?" Ele falou: "Bem, estou com filhos agora." Eu falei: "O que o traz aqui?" Ele disse: "Eu vim te honrar." "Honrar?" Eu falei: "Sim, porque Deus disse: dê honra a quem tem honra. E eu vim trazer uma oferta. Eu vim trazer uma semente para a casa que me abençoou, para a casa que me treinou, para a casa que me levantou." E entregou na minha mão. Irmãos, entregou o envelope, eu agradeci, mostrei a semente a Deus e ficou. Nos abraçamos, tomamos um café junto, ele se foi. Fomos a ver o envelope. O que era? A resposta de oração. Diga comigo: Deus é um Deus que ouve e responde. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o Deus que responde. Você que está em casa aí, ou você está me acompanhando, talvez num leito de hospital. Deus é um Deus que responde. E Ele responde a tua oração, o teu clamor e o clamor da igreja dele. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é um Deus que responde. Deus é um Deus que fala com cada um de vocês. Amém? E nesse texto nós podemos tirar lições aqui poderosas. No primeiro dia diz que, no verso 1 de 2 Reis, capítulo 4. Amém? Certo dia, a mulher de um dos discípulos, diga comigo, ela era uma mulher de Deus. Deus cuida dos seus. E dos profetas, foi falar com Eliseu e disse: teu servo, meu marido, ele morreu. E tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio o credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Ele estava cumprindo a lei. A lei dizia: se você não pode pagar, então seus filhos serão levados como escravo até que você possa pagar. Nada mais que isso. Aqui eu vejo a nossa primeira lição. Não aceite a crise como um beco sem saída. Isso para você também que está em casa. Eu não sei o que você está passando aí. Eu não sei o que cada um está vivendo. Não aceite a crise como, chegou ao fim, não sei o que fazer. Não, Deus vai fazer. Não aceite isso. Não existe nenhum beco sem saída para Deus, porque Deus é a própria saída. Louvado seja o nome do Senhor. Quem está em Cristo e está na sua palavra, nunca vai dizer não tem jeito. Tem jeito. Tem um jeito. Tem uma solução. Muitos dizem: mas apóstolo, a pessoa morreu. Mas era de Deus, foi salvo. É isso que importa. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Olha o que fez aqui. Ele consegue enxergar aquilo que os outros não percebem. Sempre haverá uma saída para o nosso Deus. Ele vê tudo, Ele sabe tudo, Ele é o Criador de tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Quando vamos para o seguindo, Eliseu pergunta-lhe: como posso ajudá-la? O que posso fazer por você? Diga-me, o que você tem na sua casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Sabe, irmãos, não aceite
que um acordo com o ímpio venha a exercitar a tua fé. Nós não fazemos acordos com o ímpio, nós fazemos acordos com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui a Bíblia diz que ela tinha 2 filhos, que serviram e iriam servir como pagamento das dívidas. Eles seriam levados como escravo. Eu quero te dizer uma coisa, igreja de Cristo Jesus, amada e salva. Você que me ouve nessa manhã, nesse dia, aqui ou na sua casa, quero te dizer uma coisa. Está escrito, a maldição vai até a 4ª geração. Ou seja, por causa de alguém que começou e que deu origem àquela maldição, todos os restos dos familiares vão ser o quê? Cobrados. São dívidas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que Jesus disse assim, eu vim para romper maldição. E eu vim para abençoar, não até a 4ª, mas até a 1000 gerações. Oh, glória a Deus, por causa de um passo teu de fé, por causa de um passo teu em direção a Jesus, porque você entregou sua vida a Jesus, toda a sua família será alcançada, de um jeito ou de outro, não como a gente pensa, vai estar na igreja, vai estar louvando, não, o que importa é que seja salvo, louvado seja o nome do Senhor, amém? Por causa de um passo que você deu, sua geração será abençoada. Então você vê que o inimigo continua cobrando as coisas. Eles seriam levados como escravos. E dependendo dos acordos que nós fazemos, nós vencemos as dívidas, ou por elas, muitas vezes nós somos vencidos. Às vezes você faz dívidas que acha que está fazendo um grande negócio e você está fazendo um péssimo negócio. Por quê? Faltou o conselho e faltou obediência. Há pessoas que fazem acordo, mas sacrificam aquilo que é inegociável. E eu comecei a notar isso. Sacrificam os filhos, esposa, casamento, família, por causa de coisas pessoais. Não, eu quero ser, eu tenho que ser feliz. Não, eu sou feliz em Cristo Jesus. Eu não posso pisar nas famílias, nas pessoas, nas coisas, porque eu desejo alguma coisa, ou por algo não deu certo. Está errado, meu irmão. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Outra coisa que eu vejo, sacrificam a saúde, trabalham até tarde, trabalham direto, e agora com esse negócio de trabalhar online, ora, meu irmão, se você vai numa empresa, você tem um horário a cumprir. Agora, dentro de casa, você também tem esse horário. Você tem que ter disciplina. Você tem uma família ali. Você não pode abrir mão da sua família. Você tem o teu momento com a esposa, o seu momento com o marido, o seu momento com os filhos. Agora não, trabalha. Eu não vejo por causa disso. Eu tinha um conhecido, morava no Rio de Janeiro. Ele não aguentava mais a cidade, muita violência, muita coisa, vivia sob pressão e não aguentava mais. Ele falou, olha, é trabalho, é isso, sabe o que eu quero? Eu quero um lugar sossegadinho. Sabe, na cabeça todo mundo passa isso, né? Aquela casinha pequenina, um laguinho ali, uma coisinha aqui. Ele achou. Perto do Rio de Janeiro tem uma cidadezinha calma, índice de criminalidade, 0. Lugar gostoso para se morar, para se fazer, tal. Ficou todo animado. Só que não foi perguntar para Deus se podia ou não. Deixou a obra que tinha que fazer. Ele era ativo na igreja, ele deixa a obra. Foi para a cidade. 1 mês ficou ali. Depois de 1 mês, a casa dele entrou um assaltante, não levou nada, e meteu-lhe uma faca no peito. Foi para Jesus. E aí? Cadê o sossego?
Era melhor que ficasse no Rio de Janeiro, aguentando todas as coisas lá. Mas pelo menos estava ativo, estava na obra. Não se aposenta na obra de Deus. Não, mas eu vou servir lá. Não se aposenta na obra de Deus. Deus só fala assim, sai dali, vai para lá, quando Ele fala. Quando Ele não fala, não é para fazer. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, sacrificam a saúde, sacrificam sua honestidade, sua integridade. Quantos homens de Deus, né, se candidatam, são eleitos, nem bem chegaram lá, poucos meses depois do primeiro mandato, já está corrupto. Porque ou ele entra no sistema, ou o sistema engole ele. E é o que muitos empresários fazem. Apóstolo, eu não posso fazer isso porque é o sistema. A praça faz isso. Você não precisa seguir a praça. Você precisa seguir o teu Deus. A direção que Ele te der, você vai ter o sucesso. Você vai ter a vitória. E outra coisa que eu vejo aqui, sacrificam principalmente a comunhão com Deus. Deus não mandou você largar o bastão. Deus não mandou você parar. Não, eu vou parar, eu vou me acomodar, eu vou ficar quieto, eu estou chateado. Meu irmão, não tem como não ficar chateado nesse mundo. Só se você estiver morto já. Aqui nesse planeta, não tem como. Amém? Não tem como. Se você se chateia com esposa, com marido, com filhos, com o cachorro, com um monte de coisa. Ah, eu estou tão chateado, estou tão cansado. Sabe, as pessoas falam para mim pesado. Deus não mandou você parar. Continua firme. Louvado seja o nome do Senhor. Deus te deu dom e talento, não é para abandonar, mas abandono. Sacrificam a comunhão com Deus. Ah, mas eu não estou, eu amo a Deus. Não, você parou algo que Deus te deu. Muita gente ontem, com exceção dos que estavam doentes, não podiam. Eram para estar aqui dizendo, eu estou renovando, eu estou fazendo, eu quero servir a Deus. E não estavam. Por quê? Porque estão sacrificando sua comunhão com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui ele continua dizendo, ainda no verso 1. Terceira coisa que eu quero que você note aí. Busque orientação e conselho financeiro com homens de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui diz que ela foi e clamou a Eliseu, dizendo, as grandes empresas pagam hoje muito dinheiro por uma orientação sábia de um consultor financeiro. A Bíblia diz, no livro de Provérbios, no seu capítulo 11, se você quiser o verso é o 14, não havendo sábios, conselhos, o povo cai. Na multidão de conselhos, você tem segurança. Busque conselhos. Eu vou fazer alguma coisa, ou mesmo até uma viagem. Eu procuro os pastores para nós orarmos juntos. Eu procuro a rede de pastores que nós andamos juntos para orar por mim, para ter uma direção. Ainda fico buscando o Senhor para mim ter certeza daquilo que eu tenho que fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Quando foi no final do ano passado, havia um convite para fazer algo que a gente gosta. E quando vem convite para algo que você gosta, meu irmão, que está na tua pele, que está no teu DNA, que é tua atividade, você até baba. Quantos sabem o que é baba? É aquilo que você acorda toda manhã no seu travesseiro. Porque a língua cai, você baba. Vamos falar todo mundo junto. Baba. Quando veio o convite, irmãos,
que aconteceu comigo? Baba. Ah, oh, glória a Deus, aleluia, tal. E fui consultar alguns pastores e tudo mais, e eles diziam assim, eu não sinto nada. Ora, meu irmão, se ele está falando que não sente nada, fica quieto. Espera, não está sentindo, não tem uma resposta. E aí eu fui para Deus. Senhor, tem essa atividade agora assim, assim. O senhor me envia? Ele disse assim, não. Eu falei, não? Não. Eu não vou te enviar porque você vai estar impossibilitado no mês de janeiro. Não deu outro. Fiquei impossibilitado. Por quê? Porque há um convite para todos. O número só pode ser 19, mas há um convite aberto para todos. Adiantou babar? Não. Se Deus falou não, é não, acabou. É sim ou não. Disse não, não faça isso. E aí, liguei para o pastor e disse, eu não vou poder porque eu estou impossibilitado nesse período. Eu nem sabia o que ia acontecer, mas aconteceu. Louvado seja o nome do Senhor. Diga assim, está escrito, nada vai acontecer antes que Deus comunique. Então, se você está em contato com Deus, em contato com o Espírito Santo, Ele está te comunicando. Você não pode sair fazendo tudo. Ele avisa. E aí, aquilo que vem no coração, você faz. E é tremendo. Então, você vê aqui, no livro ainda de Provérbios, diz lá no capítulo 12, o caminho do insensato é reto aos seus próprios olhos. Está no verso 15. Mas o que dá ouvido a conselhos é sábio. Ainda em Provérbios, no capítulo 15, e o verso 22, diz assim, quando não há conselhos, os planos se dissipam, mas havendo muitos conselheiros, eles se firmam. E ainda tirei mais um em Provérbios 24, 6. Os conselhos prudentes, tu farás a guerra, a vitória na multidão dos conselheiros. Louvado seja o nome do Senhor. Agora vamos para o próximo passo, que diz assim, então Eliseu disse, vá pedir emprestado vasilhas a todos os seus vizinhos e peça muito. Olha a visão, quando Deus dá a visão ao homem de Deus, há uma pessoa que está necessitada, desesperada, não consegue enxergar, mas ele está dando uma visão. Aqui, talvez, aquela mulher esperasse dele o seguinte, olha, quanto é que você está precisando? Eu vou pagar. Mas a direção que Deus deu era para que edificasse o profeta e edificasse a fé daquela mulher. Porque ela tinha que continuar vivendo. Não adianta eu resolver seu problema, ou Deus resolver seu problema hoje. Ele quer que resolva para todos os dias que você tem que viver nesta terra. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Por isso que Ele criou uma coisa que se chama milagre. Milagre é uma coisa momentânea, e para aquele momento, e para aquela situação. Muitos precisam de milagre. Eu também preciso de milagres. Mas o milagre é para aquilo. O milagre não é para você viver o resto da tua vida nessa terra. O que você precisa é fé. Fé para viver todas as situações que nós vamos enfrentar. Louvado seja o nome do Senhor. Então, ela vai e ele fala isso. Depois você vai entrar na sua casa e agora vai pegar os seus filhos, que iam ser levados como pagamento, e vai fechar a porta. Fecha a porta. Por quê? Porque você recebeu uma direção de Deus. Fecha a porta da tua alma, fecha a porta dos teus pensamentos e sentimentos, porque senão Satanás pode ir lá e roubar e querer alterar. Fecha a porta.
Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos aprender isso. Deus deu uma direção, eu vou ficar nela. Eu não vou sair dela. E aí ele vai lá, entre lá, feche a porta, derrame aquele azeite que você tem, que era o melhor que ela tinha. Então, segundo aquele verso, seria o ouro, a prata, é o melhor que tinha aquela mulher. Deus está dizendo assim, eu quero o teu melhor. Eu não quero qualquer coisa. Eu quero o teu melhor. Você pode ir além do que você faz. Louvado seja o nome do Senhor. Depois disso, feche a porta. Derrame aquele azeite em cada vasilha. Vá separando as que for enchendo. Olha a palavra profética. Do teu azeite, ele vai produzir outro azeite. Ele vai crescer. E ele vai encher vasilhas vazias que estarão cheias. Aquela mulher estava atenta, ouvindo. Então, quando nós começamos a ver, nós vamos agora para a próxima coisa. Quarto ponto. Siga as instruções recebidas. Deus te deu instruções, siga ela. Naquela manhã, quando Deus deu a direção para minha família, porque Ele disse, você tem que ser o primeiro. Eu fiz. Porque eu não estou pegado a nada. Sabe, irmãos, eu já levei muitos anos para aprender que eu sou apenas mordomo de Deus. Eu não sou dono de nada. Nada. Me deu uma esposa? Vamos usufruir enquanto estamos juntos. Deu um marido? Vamos usufruir. Tem um filho? Vamos usufruir. Tem neto? Vamos usufruir. Tem nora? Vamos usufruir. Tem sogra até? Vamos usufruir. Enquanto tem. Não é teu. Deus permitiu que esteja com você para que você eduque no caminho que deve andar, para que você prospere. Deus te deu coisas para que prospere, porque um dia Ele vai dar conta disso, para que a igreja dele prospere. Então, quando você tem isso dentro de você e diz, eu não sou dono de nada. Se eu estou pondo e eu estou fazendo isso, é porque isso chama-se administração. É o que o mordomo faz. Ele administra as coisas do seu Senhor. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Por que eu estou falando isso? Porque nós estamos neste ano que vai ser difícil financeiramente. Vai ser um ano muito difícil. Vai ser complicado. Empresas e muitas empresas, bancos, comércios e muitas coisas vão fechar. Essas pessoas não vão ter renda, não vão ter como pagar as suas coisas. E você muitas vezes pode estar envolvido nelas. Talvez se você trabalha em banco, até os próximos 2 anos ou mais de 30% de agências de cada banco serão fechadas. Porque não vão mais. Tudo será online. Amém? Agora, às vezes eu fico pensando, Deus mandando bênção online. Bom, eu não tenho revelação disso ainda. Vou deixar para os pastores pensar sobre isso. Que eles são mais novos, estão na tecnologia. Estava ouvindo os nomes dos aparelhos tecnológicos, as coisas que estão vindo e tal. Aquilo para mim parecia língua estranha. Porque nada tem nome da nossa língua. Tudo língua estrangeira. Rap Box, Box Locks, Lives Lero, Davis Divis, Lero Boys. Pensou o pastor Jorge falando, ele conversando com o pastor Arthur, você viu meu Lero Boy? Quem ouve falar isso fala, nossa, esses dois falando isso, coisa feia. Sabe, umas coisas estranhas. Falei, meu Deus, o que é isso que está vindo por aí? Amém? Mas é o futuro, irmãos. O futuro será esse. Nós estamos no tempo da era do anticristo, que começou em 2020. Preste atenção nisso. É um tempo totalmente diferente. E um dia, não sei quando, não sei se pode ser 1 ano, 2 anos, 10 anos, 30 anos, não sei quando, mas a partir desse tempo
Jesus estará aqui a qualquer momento. Qualquer momento. Louvado seja o nome do Senhor. E eu tenho que estar preparado para Ele. Oh, glória a Deus. Então, siga as instruções recebidas. Infelizmente, muitas pessoas morrem porque não seguem instruções recebidas. Até pelo médico. O médico fala, olha, tem que fazer assim, assim, assim. Não faz. Fiquei sabendo de um rapaz, amigo nosso, né? Essa semana faleceu. Por quê? Porque ele estava fazendo um serviço de pintura, começou a ter sintomas assim, né, do nariz, da coisa tal, e ele imaginou, bom, isso deve ser alergia da tinta. E ficou por mais de 7 dias sem ir ao médico, sem ver nada. Resultado, foi embora. Novo de tudo. Rapaz ativo, morreu. Por quê? Porque não foi ouvir o médico, não foi ouvir quem estudou para isso, quem está nisso, quem tem sabedoria para fazer isso. Como diz a Bíblia, na multidão de sábios e conselhos, nós conquistamos a guerra. Então tem pessoas que não fazem isso. Mas eu quero te dizer uma coisa, essa mulher acreditou. Quando lemos aqui, ela acreditou na idoneidade do conselho. São conselhos idôneos. São pessoas que têm vidas no altar, têm vidas, têm compromisso com Deus. Não é alguém que começou um culto ou começou alguma coisa há pouco tempo. Não. São pessoas que têm experiência, têm vida, têm lutas com o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então aceitam o conselho. E muitas vezes o conselho não vem como a pessoa quer. Ah, mas não era isso que eu queria ouvir. Sim, mas o conselho é esse. Não faça desse jeito. Mas quando nós ouvimos, essa mulher ouviu, ela colocou em prática aquilo que ouviu, ela seguiu as instruções, ela não mudou nada. A gente segue aqui a palavra e está aqui. Quando nós pegamos no 2 Reis, no capítulo 4, no verso 3 e 4, olha que coisa poderosa. Eliseu vai, manda pedir as panelas, manda entrar em casa. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos, começou a encher as vasilhas que lhe traziam. Diga assim comigo, não existe milagre financeiro sem trabalho. Não existe. Tanto que Deus disse, quem quiser comer, que trabalhe. Louvado seja o nome do Senhor. Ela acreditou na palavra, porque quando ela acreditou na palavra, a palavra veio cheia de milagre. Eu quero te dizer uma coisa poderosa, meu irmão. Presta bem atenção nisso. Milagre não é magia. Foi claro? Preciso repetir? Milagre não é magia. Milagre é algo que vem do poder de Deus quando Ele quer e quando há uma necessidade muito grande ali naquele momento. E ali precisava haver um milagre, mas tinha que ter trabalho. Louvado seja o nome do Senhor. Até aquele que ministra, aquele que vive do altar, diz, ele precisa viver do altar, ele precisa comer, mas ele precisa trabalhar. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Que eu ensino a todos os pastores e a todos os líderes. Não é porque você chegou num estágio que está satisfeito. Não, senhor. O músico continua estudando, continua se aperfeiçoando, porque se ele parar de tocar, ele fica duro, as mãos ficam duras, aqueles que usam o sopro, fica difícil, precisa treinar. Dentro da sua atividade, você precisa conhecer as novas técnicas, as novas leis, você precisa estar atualizado. O pastor, o coordenador, não é diferente, precisa estar afinado com a palavra de Deus. A Bíblia diz, aquele que maneja bem esta espada. Precisa estar estudando, precisa estar se atualizando, precisa se dedicar. A tua diz, eu vou ser pastor, vou encostar aí, dar uma oferta. Não, senhor.
Primeiro a oferta é para suprir o templo. Se sobrar, então é para o pastor. Louvado seja o nome do Senhor. Mas muita gente tem feito isso diferente. E a palavra não ensina isso. Diz, primeiro a minha casa. Primeiro a minha casa. Louvado seja o nome do Senhor. Nisso eu louvo a Deus. Eu ensinei o meu filho e agora eu ensino o meu neto. E desde pequeno, fala, levanta a tua mão aí, rapaz. Ele nem sabe por quê, mas ele vai aprender por quê. Vai saindo abençoando aí. Fala amém. Fala isso. Porque ensina no caminho que deve andar. E o meu pai fazia isso. Ele dizia para mim, Reinaldo, aprenda uma coisa. Pode faltar na tua casa, mas na casa de Deus não pode faltar nada. Primeiro cuide da casa de Deus. Depois de você. Eu não vejo isso acontecer. Nós trocamos as coisas, compramos casa, compramos isso. E a casa do Senhor? Não, a casa do Senhor fica com a oferta que eu estou levando. Se der, deu. Se deu, não deu. Não é assim que funciona. Eu estou aqui para te corrigir. Por quê? Porque nós vamos entrar num tempo tão difícil financeiramente, meu irmão, que o dinheiro tem que ser muito bem trabalhado, muito bem programado, muito bem gasto. Porque será um tempo caro, será um ano difícil. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Deus está avisando antes, para que você não tenha que passar situações complicadas depois. Essa mulher ouviu. Olha que coisa maravilhosa. Então, acredite, vai pedir vasilhas. Ela foi, a Bíblia diz aqui, ela foi pedir. Ué, pedir vasilha, você precisa carregar a vasilha. Você precisa ir até as casas, você tem que pedir. Há um trabalho. Encher as vasilhas, há um trabalho. Sem trabalho. Quer declarar isso comigo? Para ficar bem gravado na tua mente. Diga, sem trabalho. Não há vitória sobre a crise financeira. Precisa haver. Precisa haver. Às vezes tem alguns irmãos que estão sem emprego. Apóstolo, eu estou sem emprego. Então eu digo para os irmãos, faça o seguinte, semeia um tempo seu na casa do Senhor. Venha aqui ajudar. Tem muita coisa para fazer. Tem coisas para limpar, consertar, ajeitar. Tem muita coisa para fazer. Semeie um tempo que você vai colher para você. Muitos fazem isso. E colhem. Outros não fazem. E passam uma situação financeira bem apertada. Por quê? Que nem fez aposentadoria para César. Vem para a casa do Senhor. Eu louvo a Deus, aquela mulher que é citada na Bíblia, ela ficou viúva, já tinha uma certa idade, foi para a casa do Senhor. Todos os dias vivia em oração, tornou-se uma profeta do Altíssimo. Deus falava através daquela mulher. Porque ela vai dedicar o resto da vida dela. Ela falou, pô, tão feliz, eu vivi bem, eu tive tudo que eu tive, agora eu vou viver, e eu vou viver para as coisas de Deus. Se aposenta, e aí largam as coisas. Agora que você poderia se dedicar às coisas de Deus. Aquela mulher aceitou isso. Ela foi fazer isso. Sabe, irmãos, há um problema muito sério chamado preguiça. E essa enfermidade, realmente, ela é muito séria. Eu não vou dizer que não é. Ela é muito séria e está matando muita gente que... Judiação, não precisava nem morrer. Ela é maligna mesmo. Ela é maligna. Ela veio para matar, roubar e destruir. Mas tem uma coisa que depois ela deixa que é uma das coisas piores, além de atacar órgãos do nosso corpo, que a gente tem que cuidar, ela deixa na gente uma preguiça. Por quê? Meu irmão, você ficar 2 meses em casa, só vendo, primeiro que você não aguenta mais, depois chega um tempo que você não aguenta mais nem ver, nem ouvir uma palavra evangélica. Você vai começar a assistir filmes. E aí começa a vir aquele abatimento, aquela preguiça, é a pior coisa que ela deixa pós-Covid, preguiça.
vou ter que ir, meu Deus, quando se falar, vou ter que levantar de manhã, meu pai. Meu irmão, se você fosse adolescente, eu até entenderia, porque o adolescente realmente precisa até dormir mais. Isso já é provado até pela medicina. Ele dorme mais, não é nada disso. Não, ele precisa mesmo. Ele é mais ativo depois que ele acorda. Mas você, meu irmão, você não é mais adolescente. Apóstolo, mas o senhor não entende. Levantar de domingo, dar aquela espreguiçada. Tá bom, meu irmão, fique em paz. Fique em paz. Provérbios 19, 15 diz assim: a preguiça faz cair no profundo sono, e a alma indolente vai padecer fome. Você já leu isso, meu irmão? Está na sua Bíblia, eu não sei, talvez você tenha arrancado a folha, mas está lá escrito. Não vou lá não, fazer limpeza, fazer mutirão, não, que é isso? Você está cuidando da casa do Senhor, cuida do templo, o templo cuida de você, meu irmão. Provérbios 31, 27 diz assim: está atenta ao andamento da casa e não come o pão da preguiça. Está falando da mulher sábia. Segundo Tessalonicenses 5,10, se alguém não quiser trabalhar, também não vai comer. O preguiçoso inventa as desculpas mais esfarrapadas para não trabalhar. Quantas pessoas que vão nas ruas com aquelas feridas aparentes, que não sara nunca. Eu não sou contra ajudar o pobre, porque ele é profético. Jesus disse: vocês sempre terão ele, mas a mim, nem sempre. Mas ele vai lá, põe aquela ferida exposta, vem com aquela bengala, enrola a perna, faz o seu horário. Está trabalhando, não tenha dúvida. Está trabalhando. E aí você vai lá e fica compadecido e dá alguma coisa. Terminado o horário de expediente dele, ele tira aquela ferida, porque ela é só colocada, guarda bem guardadinho, na geladeira, que ela tem que estar fresquinha para o dia seguinte, e vai para casa. Não tem isso? Tinha um que ficava fazendo ponto aqui na estação da cidade. Sempre com aquele mesmo papel do médico. O papel já estava esgaço. Você olhava para aquilo e falava: meu Deus, você ainda não conseguiu comprar esse remédio? Amém? Tem uma outra... Não, aqui na cidade está enxurrada desse negócio. Tem muita gente que precisa. Mas eles estão vendendo alguma coisa tal. Agora os outros são até criativos, param no trânsito. Não é só pintar a cara, agora eles jogam a bolinha. Tem alguns que estão se equilibrando em cima do... Você já viu isso? Lá perto da sua casa tem. Se equilibra tal. Tudo bem. Chamo de artista de rua. Tá bom, então, vamos lá, vamos ajudar. Mas tem alguns que fazem isso que a Bíblia está dizendo. Os preguiçosos inventam as desculpas. Não, meu irmão, está lá, põe na tela aí o DJ. Como é que se chama DJ na nova tecnologia? Disque Mídia. Disque Mídia, põe na tela. Provérbios 22, 13. O preguiçoso inventa as desculpas mais esfarrapadas para não trabalhar e nem vir à igreja. Sexto ponto. Não use desculpas ilógicas para não pagar as tuas dívidas. Se você fez, elas terão que ser pagas. Quem deve, não deve fugir das dívidas. Negocie. Senta para conversar. Administre elas. Quem deve respeitar sempre o credor. Por quê? Aquela viúva disse assim: eu vou ter que pagar essa dívida, eu não vou fugir. E os meus filhos serão levados como escravos.
Então você deve, não fuja. Negocie. A viúva não tirou, você pode olhar aqui, está escrito, não tirou a razão do credor. Ela não o desrespeitou. Olha, não, é uma dívida, foi feita, não tenho como pagar, bom, então meus filhos vão ser escravos. Ela não desrespeitou. Quem deve, busca uma forma de resolver seu problema. E para isso ele precisa buscar Deus. O outro ponto que eu vejo nesse texto aqui, o tripé do sucesso, da vitória financeira. Comprar. O que tens, ele disse assim, o que você tem em casa? O que você tem na sua casa? Algo que ela tinha comprado. O azeite que ela tinha na casa dela foi comprado. O que você tem na sua casa? Sabe, irmãos, hoje você está vendo essa imagem, talvez esteja chegando na sua casa, tem uma coisa, tudo isso foi comprado, semeado, mas precisou ter investimento. Hoje você tem uma luz melhor, que não te atormenta tanto, mas precisou ser comprado. Hoje você tem um piso que está mais brilhante, limpinho e tal, porque foi semeado, mas quem semeou teve que comprar. Então ela comprou o azeite estava comprado. E levou para casa algo que ela tinha comprado. Primeiro, você precisa aprender a saber comprar. Amém? No mundo inteiro, as pessoas sabem o que é desconto. Quem sabe comprar é um bom administrador, porque ele sabe comprar, ele sabe o que precisa, ele sabe administrar o que tem. Vender. O pouco que ela tinha foi multiplicado. Agora ela precisava negociar. Vamos para o texto. Quando todas as vasilhas estavam cheias, olha o texto. Ela disse a um dos filhos, traga mais uma. Mas ele respondeu, não tem, já acabou. Então o azeite parou de correr. Entenda uma coisa, irmãos, preste atenção nas coisas de Deus. Ela tinha um pouco de azeite, que ela comprou, era dela. O profeta disse, desse azeite é que você vai encher as vasilhas. Você não vai pegar vasilhas cheias e encher a outra. Não, é do mesmo azeite que você comprou, porque você trabalhou, porque você investiu, porque Deus te abençoou e você pôde comprar. Então, aquilo vai se multiplicar. Você está entendendo? Então, ela começou a encher vasilhas, da mesma vasilha que ela tinha. Esse era o milagre. O milagre era não acabar o azeite enquanto houvesse vasilhas. Por quê? Porque ela tinha que usar o azeite e depois ele disse assim, você vai viver do que sobrar. Você vai viver disso. Você de uma mulher que estava com um monte de dívidas. Deus vai te dar sabedoria, homem de Deus e mulher de Deus, para você ampliar sua visão, ampliar seus negócios, criar novas fontes de renda. Vai ser o melhor ano, vai ser o ano da restituição, se você até julho estiver declarando, primeiro, Jesus me dá saúde. Segundo, Jesus desembaraça meu caminho. Terceiro, Deus está no controle. Essas três declarações estejam nas tuas orações todos os dias. Todos os dias. Ore por tudo, mas coloque essas três declarações. Você vai ver, 2021, tempo da restituição.
Mas como o apóstolo, num momento tão difícil, numa coisa que o planeta está parando, as firmas estão fechando? Sim, mas Deus está aberto ao mover das orações do teu povo. Bendito é o nome do Senhor. Deus não está surdo, Deus não está parado, Deus está no controle. Louvado seja o nome do Senhor. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Ela agora vai vender. Tudo na vida depende da nossa capacidade de negociação, irmãos. Um dos princípios e segredos de ter a tua vitória financeira é saber negociar. Efésios, no capítulo 4, ele fala de pessoas desonestas. Depois você leia. Gálatas 5, 23, fala de pessoas descontroladas. E Mateus 25, 18, diz de pessoas irresponsáveis. Não seja isso. Sua vida amanhã depende de como você administra os teus bens hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Todas as vasilhas estavam cheias. Ela disse, está cheia, já acabou. Então ele contou tudo ao homem de Deus. Ela contou tudo ao homem de Deus, que disse, vá, venda o azeite, pague a sua dívida, a dívida tem que ser paga, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Viva do restante. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Glórias a Deus. Glórias e glórias a Deus. Eu quero deixar essa palavra nesta manhã com você em nome do Senhor Jesus. Que você entenda, porque vamos entrar num tempo complicado, difícil, mas um tempo abençoado. Um tempo onde Deus vai abrir oportunidades tremendas. E se você passar por qualquer dificuldade, não tenha medo. Não tenha medo. Porque Deus disse assim, eu não vou tirar o vale da sombra e da morte. Está escrito isso na sua Bíblia? Tá, pastores? Tá? Está escrito, eu vou estar lá com você. Então a dificuldade que você está vivendo ou passando, Deus está com você. Coloque seus projetos na mão do Senhor e que você prospera. Agora eu quero que você pense uma coisa poderosa. E eu quero terminar aqui. Sei que muitos conhecem a passagem da multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus pergunta para os discípulos, o que vocês têm? Os discípulos mesmo falaram, eu não tenho nada. Mas eles foram pesquisar no meio do povo e tinha lá alguém que tinha pães e peixes. E apresentaram a Jesus. Ele disse, tá bom. Significa, você tem alguma coisa. Meu irmão, Deus está te dando tudo. E você está querendo fugir, está querendo largar, está querendo deixar para trás. Não faça isso, irmãos. Não faça isso. Te amo muito para te ver destruído, com um monte de problema, com um monte de dívida. Não faça isso. Seja esperto. Ele dá o lanche, era tudo que ele tinha. Jesus diz, isso basta. Abençoou, entrega para os discípulos. A multiplicação começa na mão dos discípulos. E eles dividem. E começam a deixar o povo pegar. E aquilo começa a se multiplicar. Eu quero te dizer que o nosso Deus é o mesmo Deus. Pare de crer, não, eu tenho que fazer, eles têm que... Não, Deus tem suas estratégias. Quando Ele deu a estratégia de eu ter aquele consórcio, é porque Ele sabia que ia pôr no meu coração que os nossos carros iam colocar à venda. E eu falei isso no altar e foi cumprido. Chama-se propósito. E um propósito é tremendo. Você quer prosperar? Então invista nas coisas de Deus. E invista pesado. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, o que acontece? Começa todo mundo comer. E sobrou o quê?
Você lembra da passagem? Já leu esse texto? Quantos cestos? 12. 12 cestos que agora aquele garoto recebe. Você está entendendo que dentro dos cestos, irmãos, vai, Deus poderoso, me ajuda, Espírito Santo, dê essa revelação a esse povo, porque tem quartas-feiras que nós vamos estudar a revelação, e eu vou entrar fundo na palavra. Olha só, aquele menino leva para o seu lugar lá, sua cidade, sua vila, 12 cestos, cheios do quê? Você acha que era só pão e peixe? Não. O que era? Resultado de milagre. Você está entendendo que agora aquele povo ia comer, ia saciar-se na vila onde aquele menino leva aqueles pães e peixe, de milagres de Deus. Você está entendendo que aquele óleo que estava sendo vendido era o produto de milagres de Deus. Você entende isso? Quando aquele rapaz me liga e diz, eu sinto no meu coração, pastor, porque eu também sou um homem de Deus, eu sou crente. Eu não estou te falando como vendedor, eu lhe conheço. Mas eu sinto que Deus está falando, compre este negócio. Porque lá na frente ia acontecer algo maravilhoso. Você está entendendo isso? Louvado seja o nome do Senhor. Você está entendendo que quando você abençoa a casa de Deus, e a casa de Deus transporta na tua vida, o que você tem na mão é o fruto do milagre. Você consegue entender isso, meu irmão? Peça ao Espírito Santo que te revele isso. Vai mudar a tua vida, vai mudar tuas finanças, vai mudar tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Vá e viva do resto. Amém? Pai, toda a honra, toda a glória a Ti. Eu te agradeço por esse dia maravilhoso que o Senhor permite que possamos estar reunidos. Louvado seja o nome do Senhor. Toda a honra, toda a glória a Ti, Pai. Obrigado por esta palavra que encheu meu coração, que testificou as coisas que o Senhor tem me mostrado, Pai. O Senhor não me tirou lá da morte, o Senhor não me tirou lá de baixo, da onde eu vim, eu sei de onde eu vim, para simplesmente só ser um camarada. Não, muito mais que isso. Mas ser um representante do Altíssimo, como cada um aqui, fruto do teu amor, fruto do Espírito Santo. Te agradeço, Pai. Te agradeço em nome de Jesus. Que cada um seja essa botija hoje, aonde o Espírito, Senhor teu, está enchendo com o Espírito da palavra. Porque o Espírito da palavra é o Espírito da profecia. E que quando cada um for fazer isto, e tiver a colheita, vai ter o milagre na mão. E quando levar isto a outras pessoas, estará levando o milagre profético. Toda a honra, toda a glória eu te entrego, Senhor. E eu te agradeço mais uma vez por permitir trazer tudo aquilo que o Senhor me dá. Te agradeço, Senhor, pelo propósito que o Senhor pôs na minha vida. O meu ainda continua. Está faltando o comprador do meu. Eu sei que ele virá, para que a tua casa não falte nada. Toda a honra, toda a glória, eu te entrego agora, em nome do Senhor Jesus. E abençoo, Senhor, e apresento diante de ti a semente, de cada um e a minha, que a tua palavra, que não volta vazia, se cumpra em cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Coloco diante de ti cada propósito, cada semente. Abençoamos em nome de Jesus para que sigam o seu caminho e se multipliquem em nome do Senhor Jesus. Bendito seja o teu nome, Senhor. Que a tua casa
seja suprida. Te agradeço e te entrego toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Amém. Quero, a você que está em casa, eu encerro aqui com você em nome de Jesus, abençoando a tua vida, agradecendo estarmos juntos nesse momento, em nome de Jesus, que tenha uma semana de bênção, e eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Obrigado em nome de Jesus.